E hoje temos o apresentador da Rádio Itatiaia, Leonardo Bortoleto, também trazendo opinião aqui pra gente. Tudo bom, Leonardo? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos acompanham pela CNN. Vamos lá, Leonardo. Bem-vindo, né, ao nosso quadro, inclusive. Obrigado. Bem, vamos falar sobre Jair Bolsonaro, então. O ex-presidente cumpre prisão domiciliar desde 27 de março, quando recebeu a alta hospitalar depois de um quadro ali de broncopneumonia. A decisão foi do ministro Alexandre de Moraes. Mas aí ele estabeleceu um prazo de 90 dias, ou seja, um prazo que tem aí o seu término amanhã. O futuro de Jair Bolsonaro depende de Moraes. Cabe ao ministro decidir se Bolsonaro volta para o sistema prisional ou se a domiciliar será mantida. A decisão pode levar em conta, Leonardo, novas informações médicas ou até mesmo uma perícia para avaliar o estado de saúde do ex-presidente. O que o ministro deve decidir, Leonardo? Bom, Carol, eu entendo que ele deve manter a prisão domiciliar e explico o porquê dessa minha visão. É que nós não temos nenhum fato relevante negativo durante o período em que Jair Messias Bolsonaro permaneceu em prisão domiciliar. E nós não temos também nenhuma sinalização de que aquilo que motivou tanto o pedido como a concessão do ministro Alexandre de Moraes da prisão domiciliar tenha mudado. Ele continua enfermo, ele continua requerendo tratamento, acompanhamento da esposa para poder fazer com que isso aconteça da melhor forma possível, e isso não mudou. Isso não mudou e nós sabemos a realidade prisional do Brasil. Muito provavelmente ele não teria condição de se tratar de maneira adequada dentro da prisão. Somado a isso, Carol, nós temos mais uma agravante. Nós estamos em um ano eleitoral cada dia mais próximo do pleito. Imaginemos um quadro aqui, por hipótese, e obviamente isso também é levado em consideração. O ministro Alexandre de Moraes revoga a concessão feita por ele, é bom sempre lembrar que foi feita esta concessão, não foi um direito adquirido de Jair Messias Bolsonaro, então está sim sempre sujeito à avaliação do Supremo Tribunal Federal, na figura do ministro Alexandre de Moraes, ele revoga e Jair Messias Bolsonaro volta ao sistema prisional. Estando no sistema prisional, por uma fatalidade, tem um agravamento do seu quadro de saúde em período eleitoral. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para que a situação não seja alarmada, a situação não seja agigantada. O que cabe sobre os fatos? Nós temos um preso que recebeu uma concessão para que pudesse fazer um tratamento que foi percebido à época que não poderia ser feito dentro da prisão. Isso mudou? Creio que não. Ele melhorou depois da cirurgia, apresentou vários casos e várias ocorrências de problemas no decorrer do seu pós-operatório. Então, continua com as mesmas condições. Agravado a isso, colocando a situação do pleito eleitoral, eu acredito que o ministro Alexandre de Moraes manterá a decisão já dada anteriormente e que prorrogará o prazo. Por quanto tempo? Não sei. Até porque não me surpreenderá se for concedido a permanência dele em prisão domiciliar, mas com prazo estipulado para mais uma revisão antes do período eleitoral. Leonardo, nosso próximo assunto, vamos falar sobre a Colômbia. Por lá, a direita venceu. Foi uma disputa apertada, mas o Abelardo La Espriella conseguiu superar o governista Ivan Cepeda. Donald Trump, inclusive, parabenizou aí o La Espriella pela vitória, falou em construir uma relação poderosa entre Estados Unidos e Colômbia. E é mais um país da América do Sul que terá no comando um nome da direita. Em que medida isso isola Lula na região? Bom, o quadro na América Latina, ele vai se repetindo no decorrer de toda a sua história. Isso é um fato importante da gente sempre lembrar. Agora, eu queria uma análise um pouco mais profunda, que é a motivação do eleitorado em rejeitar o governante que ali está, independentemente da posição dele. E aí, analisando sobre esse aspecto, abandonando as bandeiras direita e esquerda, eu acredito em um ainda maior isolamento do quadro do presidente Lula aqui no Brasil, e eu explico. Quais foram as motivações do eleitorado em negar a continuidade, por assim dizer, do governo que está estabelecido na Colômbia e nos demais que ocorreram alteração? Item 1
Item 2, economia. Item 3, o poder de compra diminuído de todas as pessoas nesses países. Qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência. É exatamente o quadro que a gente tem vivido aqui no país, e é exatamente por viver o mesmo quadro que este isolamento pode sim acontecer, porque a comparação é automática. Virá ao pleito eleitoral a comparação com o que está acontecendo ao Brasil e que aconteceu na América Latina e que motivou na América Latina a mudança de governo. É óbvio que isso vai ser explorado pelas campanhas de direita. E quando formos aos fatos, é exatamente isso que está acontecendo. Um aumento da criminalidade, um problema econômico estruturante que não consegue ser resolvido por esse governo, e não consegue ser resolvido por esse governo, porque não tem atitude de confronto ao problema, que é a redução do gasto público mera e simplesmente, e o problema do poder aquisitivo. Basta todo mundo prestar atenção em quanto que entrava com dinheiro para poder fazer a compra e a quantidade de sacola que saía do supermercado. Hoje, com o mesmo valor, a gente compra menos. Esse é o nome da inflação. Então, há possibilidade, sim, de trazendo ao pleito esta discussão, um isolamento de Lula e perceber pelas campanhas de direita, que isso é uma maneira também de fazer um ataque coordenado à estrutura do governo atual. Por fim, Leonardo, vamos falar sobre eleições ainda, mas agora no Brasil. Qual que é o impacto político eleitoral para Lula, caso mantenha Jacques Wagner na liderança do governo no Senado? E aí vale lembrar, né? O senador foi alvo de uma operação da Polícia Federal por suspeita de ligação com o esquema de fraudes do Banco Master. Ele tenta, junto ao Supremo Tribunal Federal, anular a busca e apreensão contra ele e buscar aliados para evitar desgastes. Se o Jacques Wagner continuar no cargo, isso representa um risco eleitoral para Lula? Não há a menor dúvida que o quanto antes o senador Jacques Wagner saia da posição de liderança do governo, menos desgaste ele trará. Esta é a minha visão pura e simples. E o motivo é claríssimo. Enquanto ele se permanecer na posição de liderança de governo, mais próximo é a análise do eleitorado, mais clara é a análise do eleitorado da proximidade dele com o presidente Lula, que é candidato à reeleição. Então, sair da posição de liderança pode não ser uma posição confortável para o senador Jacques Wagner, mas, na minha opinião, ele não consegue sustentar esta posição. Por que ele não sai de imediato? Essa é a questão que a gente deve avaliar. De duas, uma. Obviamente, entende-se que, ao sair, ele tem o prejuízo de imaginar-se com a pecha de culpado. Segundo item, talvez possa ser uma opção. Ele tem convicção da sua inocência, quer ali permanecer, ou tem certeza absoluta que, mesmo não sendo inocente, tem mais gente para poder levar com ele, Carol. E essa é o X da questão, porque permanecer teimosamente no cargo faz com que a nossa análise tente descortinar o que está posto, colocado de maneira simples, para poder aprofundar. Esse aprofundamento, na minha opinião, é de que talvez Jacques Wagner entenda que vai ser defendido pelo grupo, mesmo se posicionando dentro do cargo, e que o desgaste ele é pequeno. Vale lembrar também que a redução da intenção de voto no senador Flávio Bolsonaro, quando apareceu a proximidade dele com Daniel Alvorcaro, foi pequena. Então, talvez isso esteja também embasando a posição de Jacques Wagner de dizer que não há necessidade de sair da posição. Mas, de maneira clara, entendo que há, sim, um desgaste ao presidente Lula de uma pessoa tão próxima, envolvida, que o Banco Master e Daniel Alvorcaro são radioativos, isso nós já sabemos, que toda e qualquer ligação com eles vai prejudicar as pessoas que estejam sendo mencionadas. E que, na minha opinião também, nós estamos ainda muito cedo para poder avaliar todo o impacto do Banco Master, esse maior crime financeiro da história desse país, porque ainda vários desdobramentos aparecerão e podem afetar todos os candidatos ou talvez agravar a situação dos que já estão expostos. Essa foi a opinião do Leonardo Bortoleto aqui com a gente. Obrigada, viu, Leonardo? Seja bem-vindo. Até uma próxima. Até a próxima. Obrigado.